Programa Atividade chegando para mais uma edição. Estamos aqui com o Gêmeo Eduardo Machado, subprocurador da República, grande advogado, sabe tudo, é do ramo, e extremamente gremista, né? Luiz Fernando Hum. Zac, um político que dispensa comentários por tudo, onde atuou como gestor, como parlamentar, enfim, sabe tudo. Eu digo aqui, às vezes é difícil dizer todas as posições do Zac na política, né? Como secretário, chefe da Casa Civil, deputado estadual, deputado federal, blá, 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 blá. Nada como ter amigos generosos, né. E aí estamos Ah, aqui então a minha parceria na bancada de hoje, ok? Nessa quinta-feira. Especialmente com essas 2 figuras aqui, proeminentes, no Esporte Clube Internacional, o Luiz Fernando Zac e o Jaime Eduardo Machado no Grêmio Porto Alegrense, eu digo que estou completamente, eh vou dizer, triste não, né, mas, tô, com a dupla Grenal. Claro que eu sou gremista, mas ambos estão muito mal. Especialmente, independente da parte técnica, das suas posições no Campeonato Brasileiro, por exemplo, eh, no aspecto financeiro. O Grêmio e Internacional estão quebrados, devendo aquilo que eles não podem pagar. E reflete no campo tudo isso aí, evidentemente, com atletas ganhando 1.800.000, 1.000.000, 1.200.000, 800, 600. Não pode, é inexplicável. 2.600 2.600 e na o Cartola partida. paga, né, o Cartola paga porque se fosse numa iniciativa privada, claro que não pagaria, né. E qual é o comprometimento do atleta para ganhar 1.800.000, 2.000.000 de reais por mês? Nenhum. Treinador, esse Luiz Castro, isso é fake, Luiz Castro, isso é fake, eu não acredito nesse cidadão. Então eu estou decepcionado com esse estamos em abril ainda, vamos dizer que é início, né, porque temos Copa do Mundo, estamos aí passando pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então a coisa está muito ruim. Ambos não botarão faixas, ambos, a dupla Grenal, tá, e tem que se livrar de um rebaixamento. É o grande campeonato do Grêmio Internacional, é ficar na intermediária, ali, no 10º e o Grêmio disputando agora como está a Copa Sul-Americana, está fazendo um verdadeiro fiasco. 2 partidas, ganhou uma de calcinha na mão e a outra perdeu. E no campeão brasileiro não é diferente. Ambos. O Grenal, dito pelos especialistas de futebol, esse último Grenal, do Campeonato Brasileiro, foi o pior da história de Grenais. Pode isso? Pagando-se o que se paga? Não é possível. Luiz Fernando Zac. Bom, primeiro a alegria de estar dividindo a bancada com o Eugênio, fazia tempo, né, fazia tempo, na É verdade. recíproca essa alegria, tu sabe bem disso. Mas a satisfação do aprendizado sempre é grande, né, gente. É muito competente, sabe muito. Isso ajuda bastante. Agora voltando ao futebol, ontem eu consegui ver o segundo tempo, Bayern e Real Madrid, definitivamente é outro esporte. É outro esporte, é outro futebol. É outro futebol, é outro esporte. É outra qualidade, é outra ambição, é outra, enfim, é um jogo, todo grande jogo com 7 gols, sem dúvida alguma, é algo diferente. Agora, se nós olharmos aqui para o sul, depois eu assisti o jogo do Grêmio da Então, Sul-Americana, eu me assustei com o Grêmio, porque eu tinha visto o Grenal, achei que ambos foram muito, mas o Grêmio, para mim, o Grêmio, em tese, tinha mais farinha no saco. Eu digo: "Olha, o time do não, Grêmio regressiu, não evoluiu, é um não time que evoluiu. né, Investiu e aí achei, pô, e vai evoluiu. agora pega 2 jogos, pega jogo da Sul-Americana com adversários fracos, isso é bom para vai lá e toca 3, 4, dá moral, cresce, mas a dificuldade que o Grêmio teve pra ganhar o jogo, uma coisa impressionante contra um time, mas não é só o Grêmio, aí tu olha o Fluminense perde, o Vasco perde para times até desconhecidos, o Santos consegue empatar, com o time paraguaio, que eu nunca tinha ouvido falar, que veio com as reservas. É. Porque ele tem uma partida no Campeonato Paraguai importante no final de semana, poupou todo o time, nem vieram, nem Cruzeiro foram para perdeu em casa para o Universidade do Chile, né. a Universidade do Chile, perdeu Perdeu o em casa. Cruzeiro, quer dizer, Católica, me parece, Universidade com a Católica. Universidade Católica. E o Cruzeiro não está bem, que vai ser o adversário do No ano Grêmio no passado foi um sábado. sucesso. E é quase o mesmo grupo, ao contrário, ele teve o acréscimo do Gerson e eu acho que aí atrapalhou um pouco a dinâmica do Cruzeiro, mas enfim, é um problema do Cruzeiro. Eu falando de Inter, o Inter tem um jogo para mim, um caráter extremamente importante, que é contra o Mirassol.
não é. O Internacional, aos poucos, tenta recuperar o seu péssimo começo na questão de pontuação, não nem falando na questão de qualidade ou de melhora no aspecto técnico. Ele está querendo recuperar os pontos, jogou uma meia dúzia de partidas, fez 2 pontos. Agora sim, nas últimas 5 partidas, ganhou 3, empatou 2, quer dizer, está invicto, consegue acertar um pouco o seu sistema defensivo, que era a parte mais vulnerável da equipe, nesses 5 jogos tomou 2 gols, então aos poucos vai acertando, dentro dessa média muito ruim do Campeonato Brasileiro, né. Futebol brasileiro acho que tem que sentar num divã e fazer uma reflexão. O futebol brasileiro, a qualidade do futebol brasileiro, eu assisti o jogo Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras jogou todo o segundo tempo, parte do primeiro e todo o segundo tempo, com 2 jogadores a mais, e deixou de perder o jogo. Se não é o goleiro do Palmeiras, numa jogada de contra-ataque do Yuri Alberto, fazer uma defesa excepcional, o Corinthians tinha ganho com 9 jogadores, quer dizer, o Palmeiras não conseguiu criar uma situação de gol em todo o segundo tempo, com 2 jogadores a mais. Que E é o coisa incrível. Palmeiras, é o Como é que grande pode? Palmeiras, que tem dinheiro, que tem um plantel invejável, que tem um treinador que para mim é o melhor do Brasil, etc, etc. O nível do futebol brasileiro começa a nos preocupar, até porque é o ano de Copa do Mundo. Tu começa a ver, este é o reflexo do Brasil. Aí tu olha lá o Real Madrid e o Bayern, o time do Bayern, a grande maioria dos jogadores são alemães, certamente estarão na seleção alemã. Pô, e é um time, para mim, é o melhor time europeu hoje, né. Mas aí tu olha o Brasil, quem é o melhor time do Brasil? Pô, o melhor time do Brasil é o Flamengo. Eh, com esses altos e baixos característicos do Flamengo. Ou o Palmeiras, com essa dificuldade de ganhar um jogo com 2 jogadores a mais. O próprio Palmeiras aqui jogou contra o Inter em Porto Alegre, ganhou de 3-1 com 3 contra-ataques. O Palmeiras, quando tem que ser propositivo, ele tem extrema dificuldade. E ele tem uma capacidade, uma qualidade. Ele faz o primeiro gol, tu não consegue. É muito difícil tu fazer o gol no Palmeiras. E aí ele joga no teu espaço, joga no contra-ataque e às vezes aumenta o placar. Mas volta ao Inter, né, o Inter tem necessariamente que ganhar, até porque o Mirassol hoje é o último lugar do campeonato, não é o Mirassol do ano passado, e o Mirassol começa a ter ele joga hoje pela Libertadores, ele começa a ter esse desgaste de jogar 2 competições, e sempre o entusiasmo de jogar uma Libertadores pela primeira vez, isso mexe com o foco do time. Perdeu jogadores importantes, ele abriu mão vendeu muitos jogadores, as suas reposições não foram do mesmo nível do ano passado. Então esse é o jogo para o Inter ganhar, é o jogo para o Inter fazer 3 pontos, aí passa a estar numa situação um pouco melhor na competição enfim. E o Grêmio, e o Jaime vai falar, mas o Grêmio tem uma partida extremamente difícil contra um grande clube que está mal, seu time está mal, mas é um grande clube, é camiseta pesada, que está numa situação ruim no Campeonato Brasileiro. E aí ia para a Libertadores, ganhou o primeiro jogo fora, jogando contra o Barcelona de Guayaquil, não jogou bem, mas ganhou. Importante Libertadores quando joga fora ganhar, ganhou 1-0 e perde em casa. Então vai ter que tentar fazer uma recuperação nesse jogo de sábado. É um jogo de alto risco do Grêmio, porque o Grêmio é uma característica em comum do Grêmio. O Grêmio não ganha fora de casa. Ele jogou no Brasileiro 6 partidas fora de casa, perdeu 4, empatou 2. Que vergonha. Contra o Inter e contra o Chapecoense, perdeu 4. Não, e olha os O Internacional adversários. diferente, veja, o Internacional ganhou do Santos, ganhou do Corinthians, empatou com o Flamengo, empatou com o Remo e perdeu uma única partida fora, foi contra o Atlético Mineiro, por 1-0. E digo, com toda tranquilidade, um resultado absolutamente injusto. O Internacional naquela partida jogou muito melhor que o Atlético, mas perdeu. Quer dizer, o Internacional consegue ter um bom desempenho fora e um péssimo desempenho em casa. O Grêmio tem um bom desempenho em casa e um péssimo desempenho fora. É. Jaime Eduardo Machado. Olha, eu acho que uma das coisas que nós tínhamos que repensar, até em cima do que o
o Luiz Fernando disse, é a forma associativa de Grêmio Internacional e de tantos outros clubes brasileiros, à exceção do Palmeiras e o Flamengo, que mantém a mesmo tipo de forma associativa. Não estou falando diretamente em SAF, que isso é um tabu, né. Mas de qualquer forma, o que se constata é que eles não são autossustentáveis economicamente, né. O déficit é enorme de todos, os 2. No entretanto, nós vemos aí salários que têm que acompanhar o nível do salário que se paga nos grandes centros, e isso aí não dá conta, quer dizer, olhando o balanço do Inter, o balanço do Grêmio, nós vemos que o déficit é enorme. E eu sugeri até em determinado momento, assim, uma coisa meio de Dom Quixote: "Olha, nós temos lá, 2 mecenas, né, o Celso Rigo e o Marcelo. Marcelo Marquespan. Vocês têm lá o Sonda. Quem sabe conversar com eles, né, para encontrar uma forma associativa que eles participem de vamos falar uma SAF. Eu sei que isso aí é tabu, mas eu gosto de falar nisso, porque está na lei e os grandes clubes da Europa, por exemplo, são sociedades anônimas, comerciais. A NBA, todos os clubes são comerciais. Nos Estados Unidos, todos são sociedades comerciais. E aqui nós temos associações civis sem fins lucrativos, pagando salários de 2 milhões para treinador. Sem nenhum Quer dizer, controle aí vem "Não, mas legal. a SAF do Botafogo não deu certo e tal". É como casamento, né, tem os que dão certo e outros que não dão, e nem por isso nós vamos acabar com o instituto, né, do casamento por causa disso. Quer dizer, tem que ver uma forma mais conveniente. E poucos clubes têm a sorte de ter pessoas que contribuem com o clube há muitos anos, como esses citados, tanto de parte do Internacional como de parte do Grêmio, né. Isso aí é uma coisa que eu acho que se poderia pelo menos pensar, por quê? Porque eles não são financeira e economicamente Yes. sustentáveis. Você veja uma ginástica que o Grêmio teve que fazer para conseguir ter as receitas do seu estádio. Quer dizer, foi preciso que chegasse alguém lá, no caso o Marcelo, e pagasse 130, sei lá quantos mil, Todo débito. 130 milhões para comprar o crédito que havia contra a empresa que havia falido, né, e que foi a consequência de tudo que se viu. Quer dizer, hoje há um certo equilíbrio nessa parte, digamos, de débito imediato, se consegue pagar, mas antes nem isso. Quer dizer, então eu acho que isso aí tem que ser repensado globalmente, né, e não apenas, no detalhe, quer dizer, a consequência disso é no campo, né. Eu estive agora nesse jogo de terça-feira, quer dizer, é um jogo para cardíaco não suportar. Quer dizer, antes do jogo eu li uma matéria sobre esse Montevideo Torque, em que se dizia que o máximo que ele tinha conseguido nas últimas 10 partidas era 15% de posse de bola. A gente sabe que não se ganha jogo com posse de bola, não adianta ter Mas posse de bola, mas também né. com 15 é Com difícil, né. 15 é difícil, né. E no entanto, por que isso? Porque eles pegam não tem jogadores de Não, transição, quer dizer, não tem ninguém habilidoso para fazer um jogo de meio de campo e levar a bola racionalmente até lá, não, era balão para a área e balão para a área. E o Grêmio o que que fez? Como eles se intocaram, o Grêmio começou a jogar a bola para dentro da área, jogar a bola para dentro da área. Eu até brinquei, eu digo: "Olha, para o segundo tempo, agora tem que fazer o seguinte, tem que tirar o centroavante, o Brad White, que não sabe cabecear, porque o Grêmio cruzou no primeiro tempo 30 bolas e eles cabecearam de volta inclusive 31. foi vaiado. 31 foi tira o Brad White, né, e é jocoso isso, mas eu na ocasião eu falei: "Bota o Everton de centroavante, goleiro, que é o único capaz de ganhar na cabeça dele". O Grêmio não ganhou uma bola na cabeça, nenhuma, e o jogo Mas era todo esse, quer dizer, mas Jaime, o o que me time chama do Grêmio e inclusive quer dizer, qual é a explicação para deixar o Vinícius fora? "Ah, não, porque tem um outro jogo no final de Ah, que semana é com o isso? Cruzeiro e tal". E todos eles, todos os treinadores têm dado essa desculpa, mas na realidade eles estão tentando fazer com que as coisas melhorem e a dificuldade é enorme. Quer dizer, o Inter não tem outro campeonato, pode se preocupar exclusivamente
o Campeonato É a Brasileiro. grande vantagem do Inter. É a grande É a grande vantagem, quer vantagem dizer, do Inter. é uma vantagem que seria uma desvantagem, mas é uma É vantagem uma vantagem, tu na vai ter uma prática. condição Claro, física melhor que os claro. outros. Mas o Grêmio tem que se preocupar com isso, quer dizer, e esse treinador, quer dizer, ele poderia, pelo menos até agora, pelo tempo que ele teve, embora seja relativamente curto, dar uma certa feição que nos desse a perceber que existe um planejamento estratégico, um tipo de jogo. Você não vê a repetição das jogadas, quer dizer, é cada um por si. Internacional é a mesma coisa, quer dizer, o jogador pega e sai procurando o companheiro para passar a bola, quer dizer, não existe um sistema de jogo, não existe É. uma estratégia, isso aí fica muito claro, isso aí só se adquire com o tempo, mas ele não dá a impressão de que já achou o tipo de jogo que ele pretende para fazer uma campanha pelo menos razoável, porque vamos convir, quer dizer, com o que nós temos, com os problemas que nós temos, eu estou aqui com a licença do Dicionário Clínico Internacional, nós vamos ficar sempre ali na média, olhando muito mais para baixo e para cima, não tem outra solução. Por isso que eu disse que era preciso que se repensassem uma mudança na No forma modelo. associativa, modelo associativo, né, que pudesse nos colocar num plano um pouquinho mais próximo dos grandes clubes que se organizaram, como o Palmeiras e sempre se dá o exemplo Palmeiras e Flamengo, quer dizer, Palmeiras com uma financeira atrás de si que provê tudo, né, Ah, uma presidente que vai mudar o estatuto agora para continuar, porque se ela sair, sai a Crefisa e o Palmeiras, pimba, vai para baixo. E o Flamengo com esse apelo popular que tem, um quadro se associativo que dá uma reorganizou, receita se e reorganizou. padeceu para se reorganizar, quase caiu, É. padeceu para se organizar, mas se organizou. Não Agora não caiu porque houve houve aquele jogo do jogo com a Grêmio na Portuguesa, Portuguesa e né. tal, eu Botaram o lembro bem jogador sem daquilo, quer dizer, condições. houve um artifício, porque o Flamengo tem um apelo de mídia extraordinário, né, e são esses 2. Os demais lutam com a dificuldade. O Cruzeiro, por exemplo, deu a impressão de que poderia avançar através da construção de uma SAF, né, é um supermercadista, é o do Mineiro, eu sei que tem uma Não, eles era o era o é era o o Ronaldo, Pedrinho, né, o Pedrinho hoje que é do o Vasco. dono Não, esse é o não, Vasco. não, o Pedrinho do Cruzeiro, que é o Sim, dono da rede de supermercado, maior sei, rede de sei, Minas. sei. É um mecenas, ele É bota o muito dinheiro. mecenas, né. E o filho dele preside o clube, Uhum. né. Eh, Mas o mecenas mas sempre ganha, quer dizer, é o modelo também, Jana, eu acho que o Brasil tem que fazer uma outra reflexão, né. E ele pagou um absurdo para ter o Dudu, você recorda? Tirou o Dudu do Palmeiras, pagou um não absurdo, deu ele nada. ficou 2 meses e pagou o contrato todo. Quer dizer, trouxe jogador aí foi lá e comprou o Gerson por O Flamengo, não, ele eu comprou e na esse Europa Flamengo. por vinte e Sim, quatro sim, ele milhões de comprou da Europa. dólares. Quer dizer, eu não sou o Brasil, como é que o Grêmio e o Inter não tem condição de querer pagar o salário que estão pagando. Não consegue manter aquilo que eu chamo de O Grêmio não tem estabilidade, nem quer dizer, patrocinador, é fez um O lance. acordo com o Inter novo também não Você tem. dá um lance patrocinador e o você cara dá não um pagou a lance primeira. você dá um lance, aquele que a gente comumente É. chama de encher o aeroporto, quer dizer, compra um jogador, se não dá certo não acontece nada. Ai, Não ai. existe um planejamento que possa tornar o clube estável economicamente, que é o problema que enfrentam hoje Grêmio e Internacional. Tem que repensar uma forma, né, Repensar porque é ter essa forma, responsabilidade, Eugênio, ter essa responsabilidade. não, mas não O é fácil. Cartola tem responsabilidade. Não pode pagar 1,5 milhão, 2 milhões, Grêmio Internacional para Mas um se não atleta, não pagar, pode. tu só vai ter Pode cabeça de então, bagre paciência, jogando. mas se paga e não ganha, É, bom, paga e não mas ganha, pelo menos, por que isso que que eu adianta? Paga digo, para o jogador ruim, esse é o é. problema. Paga por ruim. Claro, Paga paga para o por jogador ruim. ruim, porque tem o Luiz Fernando sabe mais do que eu, certamente, o jogador que ganha 200 e o outro que ganha 1.200 na hora de lançar em profundidade, vai que é tua, né, quer dizer, tu tá ganhando 10 vezes mais do que eu, Porra, eu vai vou correr fazer por ti. força, Ah, não sou eu que vou fazer. sim. Então, resumindo, Zé, na minha cabeça tinha que repensar uma forma para que eles tivessem pelo menos certa estabilidade econômico-financeira, para não andar sempre Mas não conta com nessa isso que não tem jeito, situação. não tem jeito. Olha o seu Alberto Guerra deixou o Grêmio D4 financeiramente, D4. Aí tem conselho fiscal, tem conselho deliberativo, tem o diabo a 4, passa lá o Conselho de gestão.
o conselho de gestão e passam lá quando a gente faz o projeto lá que a gente fazia, que Uhum. votava no exercício futuro e tal. Orçamento. Orçamento, orçamentária, e não adianta nada, rapaz, é uma anarquia, é uma anarquia. Lá nos Estados Unidos, como está dizendo o Miami esse aí, Hum. exemplo que eu acompanhei meio de perto algumas informações deles lá, tu não pode gastar mais que "X" aqui, tu passou não, Mas não. aí é a tese do Gênio, o Gênio tem Olha, razão olha, nisso. esse Tu pega esse os grandes clubes do mundo, esse tem SAF projeto agora. esse projeto da ce aliás, não é um projeto, é uma realidade, quer dizer, como é que eles chamam aquela limitação do o fair play, fair play. Fair play. Fair Fair play play financeiro. financeiro. Limitação Quer dizer, o que que vai orçamentária. acontecer, assim, olhando superficialmente? Não pode despender mais de 70%, né, em jogadores do que a rece do acima da receita. O limite é 70%. O que que vai acontecer com os pequenos que têm pouca receita? A disparidade vai aumentar. Claro. Agora, ao mesmo tempo, tu tem que usar de algum artifício ou alguma forma para evitar o problema que ambos enfrentam agora e a maioria dos clubes também A enfrenta, receita do que a Flamengo. distância vai ser cada vez maior. Eu andei fazendo uma pesquisa sobre essa questão de sociedade comercial Hum. e SAF, etc, na Europa. Praticamente tem 2 clubes lá, o Real Madrid e o Barcelona, sendo eles os 2 o do Real Madrid, para dar um exemplo, ele está 40 anos lá mandando no Real Madrid. Quer dizer, o cara que provê a todas as dificuldades, ou todas as necessidades que o Real Madrid tem, quer dizer, é o mecenas deles, quer dizer, sem essa figura não existe. Eu conheci um pouco a estrutura do Real Madrid já. É um outro mundo, é um Isso, outro mundo. O faturamento do Real Madrid com 2 patrocinadores é o orçamento do Inter e do Grêmio. Não estou nem falando de televisão, não estou falando para visitar o estádio, uhum. a arrecadação da visi bom, tinha Já fui lá, fila, é, tem fila para tu fila. entrar. E eu paguei 38 Aí vai euros, para as lojas lá, é trinta e outra Tá oito cheio de loucura. euros lojas e para coisa. entrar. Tu termina a É visitação um mundo. guiada, tu entra dentro de uma Dentro da loja é quase um supermercado que é aqui. um supermercado, e tu sai E estão reformando tudo arrecadação aquilo lá, estão ampliando tudo aquilo. Estão arrecadação triplicando o tamanho. arrecadação da loja era, eu estou um pouco defasado, foi o ano passado que eu estive lá, era aproximadamente perto de 200 milhões. Tá vendo, vê? Arrecadação da Euros, loja. Não, eu é transformando em reais. reais. É. Quer dizer, o troço, é incomparável, mas existe a organização também, existe o planejamento. Tem lá o presidente, um cara que é rico, Mas esse cara é evidentemente antigo que lá, sim. ele está há muito tempo lá, É, ele mas não tem SAF, não tem É, nada. experiente na área da mas Agora, são tu vai para a Inglaterra, esse todos Mas ve têm, tem, né. todos têm. Na Alemanha a mesma coisa, o Bayer, todos são o Bayern SAF. também é SAF espetacular, que o é o Bayern também é nome que se dá espetacular. aqui, mas lá é o equivalente a ser uma Uma sociedade sociedade anônima. comercial e não associação civil sem fins lucrativos, que eu acho ridículo esse nome está no estatuto. E ainda chegaram esses vigaristas dessas bets aí, ó, isso é outra encrenca, que está deteriorando o bolso do brasileiro, Mas sem elas, né, induzindo ao jogo os jovens, é tudo de ruim. se E o até os governo abraça. campeonatos são patrocinados por elas, você Claro, imagina os clubes, quer dizer, é qual patrocinado até é ali, uma o Grêmio tomou um tentação. tufo. Mas tu vê mas sim, mas é uma tentação, o clube tem lá, está com dificuldade financeira, "Ó, nós pagamos 25 milhões para vocês aí, para botar o nomezinho Beto na frente", ele bota. E aí, ó, se E de repente algumas não pagam. É. pois é, O Grêmio claro. fez, Aqui Internacional e fez um Grêmio acordo com a tomaram o cambão, né. tomaram um cambão, não pagaram a primeira. Muito bem, é isso aí. Falamos bastante de futebol. E 2 figuras, né, exponenciais aí para falar de futebol, tanto de representando o Grêmio, quanto o Internacional, o Jaime Eduardo Machado e o Luiz Fernando Zac. Vamos adiante falando do Banrisul, minha gente, aqui ó, Banrisul apresenta o Banriway. Isso aí é bom pra gurizada. Aprender a brincar com o dinheiro. Olha aqui, a conta digital que marca o início da vida financeira de crianças e adolescentes. Sem tarifa mensal, Banriway oferece Pix, Banricompras, rendimento automático e recarga de celular, tudo integrado ao dia a dia. Cada funcionalidade foi pensada para ensinar, na prática, o valor do dinheiro e incentivar escolhas mais conscientes desde cedo.
Enquanto os filhos ganham autonomia e aprendem a lidar com o próprio dinheiro, os pais acompanham cada movimentação, definem limites e recebem notificações pelo aplicativo Banrisul, tudo de forma simples e segura. Assim, a família participa de perto da construção de hábitos financeiros mais responsáveis, estimulando o diálogo sobre planejamento, organização e consumo consciente. É espetacular esse projeto e esse produto que estabeleceu o Banrisul. Dá uma olhada aí. Meu filho manda mensagem quando acaba a prova pra eu te buscar, tá? Pior é que eu tô com pouca bateria e não trouxe o carregador. Ah, meu, tem que te ligar. Vive esquecendo as coisas. Opa, tudo bem. Ué, meu cartão? Passa no meu. Vive esquecendo as coisas. Banriway é a primeira conta do seu filho, para ele aprender a cuidar do dinheiro com o seu acompanhamento. Banriway, a vida financeira do seu filho começa aqui. Você também. É. Vamos adiante agora falando da TAP Transportes Aéreos Portugueses, que faz uma coisa maravilhosa, que é levar os passageiros aqui do Rio Grande do Sul, até do Mercosul, Santa Catarina, direto de Porto Alegre até Lisboa. Eu estou falando chegando da Europa, Portugal. Sei lá, né, com aeronaves maravilhosas de última geração. Então estamos com essa maravilha, 11 horas, um voo direto, Porto Alegre, Lisboa. Lá você fica na Europa, fica em Portugal, Europa ou qualquer destino do planeta pelas próprias aeronaves de última geração da TAP Transportes Aéreos Portugueses. Os encantos e a gastronomia das terras portuguesas passam por aí. Tarifas civilizadas é aquele atendimento luso a bordo de qualidade que só a TAP Linhas Aéreas possui. Todos os cartões de crédito são muito bem-vindos, as bandeiras, né? É parcelamentos de pai para filho e tudo de bom com a TAP Transportes Aéreos Portugueses, 11 horas direto Porto Alegre, Lisboa. Muito bem. Aí nós vamos até o Di Paolo, dizendo que existem marcas que servem refeições, minha gente. E existem marcas que constroem experiências. Inspirado na tradição da colonização italiana na Serra Gaúcha, o Di Paolo transformou hospitalidade, excelência e autenticidade em referência nacional. São mais de 3 décadas de história, 28 restaurantes em 5 estados e quase 2 milhões de refeições servidas por ano, sempre com cuidado em cada detalhe. Essa tradição também encontra o mar. O Di Paolo agora conta a comunidade em Torres. Di Paolo, sabor que atravessa gerações. Cumprimentando sempre a direção, o meu amigo Paulo Jeremias. Aliás, temos o vinho Paulo Jeremias, um tinto espetacular, por exemplo. Vale a pena, você tem que degustar o vinho Paulo Jeremias, espetacular, tá bom? E o Di Paolo, né, o Paulo Jeremias, né, que é presidente do grupo, sempre oferecendo o melhor para a sua grande clientela, cativa clientela, que sabe escolher o melhor galeto do planeta. Muito bem. Olha aqui, minha gente, nós temos aqui que estamos eufóricos hoje, que a nossa emissora foi homenageada pelo governo municipal, esse Sebastião Melo, nosso prefeito, né? Porque a RS Play tem diferenciais, né? Singulares. Olha só. A RS Play recebeu, né, uma singular homenagem na noite desta quarta-feira, portanto, ontem, oferecida pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre, na figura do prefeito Sebastião Melo. Isso tudo reconhecendo a contribuição da emissora, apoiando o futebol feminino no estado, através do único programa com a bancada 100% feminina, falando de futebol. O programa, dois ou delas, que era no formato podcast, e agora pode ser acompanhado na tela da RS Play. A emissora foi representada pelas integrantes Cristiane Pressoto, Thalita Jacques e Carla Souto, além dos idealizadores do podcast, Rafael Chaves e Luiz Eduardo Rodrigues. Dá uma olhadinha no VT aí. Muito bem, é uma maravilha a nossa emissora sendo reconhecida pelo, né, pelo Executivo Municipal. Nos orgulha muito. E nesse palco, nós da RS Play TV recebemos a premiação. Agradecer, né, à prefeitura, a todo esse evento lindo, sobre futebol feminino, e foi incrível. Muito feliz de estar aqui, gente. A importância do futebol feminino e nós, como também pioneiros, né, de um único programa televisionado aí composto 100% por mulheres aqui na RS Play. Então, muito feliz de estar representando essa emissora aqui que apoia tanto a mulherada no futebol. É isso que é o mais importante.
Então, justo reconhecimento, né, um programa ímpar, né, como eu digo, né, é um programa exclusivo com bancada feminina e tal. Então é bom demais, mostrando que a nossa grade está qualificada, a grade da emissora, RS Play, 524 da Clarinet, mais plataformas, está aí mostrando que tem, né, competência absoluta e programas de alta qualidade. Parabéns a todos envolvidos nessa homenagem aí, e agradecemos o reconhecimento da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, na pessoa do nosso prefeito Sebastião Melo. Muito bem, Luiz Fernando Zacher, de política, não vamos nem passar pelo Trump, política internacional, vamos passar pela política do país. O governo federal tem apresentado uma série de projetos e benefícios para a comunidade, visando, evidentemente, as urnas em outubro, né. Então, muitos benefícios para essas chamadas camadas de baixa renda, etc e tal, e enfim, que quem faz o pagamento dessas vantagens é a grande comunidade, é o povo, somos nós, evidentemente. Isso no campo, vamos dizer, federal, nós temos aí já dados e fazendo pesquisas aí, o Bolsonaro está ali, palmo a palmo com o atual presidente, né, do país. Eh, Pela tua experiência como político, esse desenvolvimento, que nós estamos em abril, isso passa que é muito rápido, é um cometa até chegar em outubro. O que tu a quem é que se projeta melhor, muitas coisas virão à tona, claro, temos outros candidatos, tem o Caiado e tal, mas as expressões são os 2, é o Lula e o Bolsonaro. É interessante, né, é interessante essa tua observação. Eh, que faz o governo federal? Esses projetos, programas que De atendem, benefícios. com benefícios principalmente à classe baixa, que é o eleitorado, que é a nata do eleitorado dele. A classe média, ela se identifica muito mais historicamente pela direita e consequentemente apoiando o Flávio Bolsonaro e parte o Caiado. Então ele está levando o benefício para aquele eleitor dele, para manter o eleitor dele e evidentemente de tentar buscar novos eleitores, até porque a miserabilidade no Brasil aumenta, né. Isso, a Sim, identificação com o governo dele, com os programas, evidentemente que é maior. E na questão eleitoral, pegando a última pesquisa, a Quantis, que foi ontem, né, sim. mostra uma vantagem considerável para o Lula no primeiro turno, e uma desvantagem para o Lula no segundo turno, uma vantagem para o Flávio Bolsonaro. O que é essa vantagem considerável? Eles estavam mais próximos, mas com a entrada do Caiado com a definição do Caiado sendo o candidato do PSD, o Caiado é bolsonarista antes da existência do Bolsonaro, quer dizer, identificado com a direita, a história dele lá, É, seu currículo. quando já foi candidato em 89, já tinha essa postura, era bem mais à direita que o Collor, enfim. E ele da onde é que o Caiado vai tirar voto? O Caiado tira voto de quem? Tira voto do Flávio. Como ele, num segundo turno, ele repõe esse voto Sim, para o Flávio. A minha preocupação, o que eu penso que é distante, evidentemente que sim, mas nós temos que ter o cuidado, se eu fazer análise da PSD, o Kassab, quando estava na dúvida se o candidato era o Eduardo Leite ou o candidato era o Caiado, e ao optar pelo Caiado, eh, na minha leitura, ele beneficia o Lula, né. Ele beneficia o Lula. O Caiado só tira voto da direita. é, O Eduardo Leite, se fosse o candidato, e vamos imaginar que ambos ficassem no mesmo patamar, 10%, vamos, hipoteticamente. O Eduardo Leite, pegaria o voto da maioria desses 10% que seriam identificados, ficava tudo numa urna só. se não houvesse a participação dele no processo com o Lula, né. Na medida que ele bota o Caiado, o Lula se mantém no seu patamar e o Caiado começa a tirar votos, Do do Flávio. Bolsonaro, Flávio. E aquele que tinha a pretensão de votar no Eduardo Leite, ele está mais próximo do Lula que do Bolsonaro. Então, essa é a minha preocupação. Daqui um pouco eu tiro, vamos imaginar que o Caiado faz 10%. O Caiado está tirando 10%, ele tira 100% dos votos do Flávio.
né. Se o Flávio tivesse Só do 40 e Flávio eles tiram, poucos, só do Flávio. vai para 30 e poucos. E o Lula com aqueles 30 e pouco, 40 e poucos, ele tem um percentual considerável Um upgrade. de pessoas que votariam no Eduardo Leite, que vão optar por ele. E aí pode acontecer o mais improvável de tudo, o Lula ganhar no primeiro turno. É o mais improvável, mas a matemática permite fazer esse raciocínio. Claro que eu não estou falando de banco É, master, claro que eu dentro não estou de falando dentro desse nas consequências. tabuleiro, é evidente, tem toda a razão. Da que essa possibilidade pode Existe. acontecer. Se vai para o segundo turno, não tenho dúvida alguma que os 100% do voto, se for para o segundo turno o Flávio Caiados. e o Lula, 100% dos votos Caiado vai para o Flávio ganha a eleição. Mas A chave está no primeiro turno. a jogada está no primeiro turno. Já emendaram Machado. Bem observado, bem observado. Eu estava vendo hoje o seguinte, nós temos eleições de 2 em 2 anos. Então, facilmente, quer dizer, qualquer projeto, qualquer proposta que se aproxime da eleição, e nós temos eleição, como eu disse, de 2 em 2 anos, muito próximo, é considerada eleitoreira. Vamos pegar um exemplo, a jornada 6 por 1. Isso é uma armadilha eleitoral. É uma armadilha Bem eleitoral. falado. Por quê? Porque os parlamentares que votarem contra a jornada 6 por 1, né, eles vão ser considerados contra os trabalhadores, os que votarem contra. Por isso estão se escondendo. Pois é, então isso é um problema congênito, não tem como resolver isso, está na Constituição e se repete a cada momento. Quer dizer, o próprio trabalho das comissões parlamentares de inquérito, eles são interrompidos. Não há prazo para a conclusão. Qual é a explicação que deram os ministros para que não concedessem a prorrogação do prazo para as 2 principais, comissões parlamentares de inquérito do crime organizado, o Master? Exatamente por isso, porque se aproxima o momento eleitoral. Então, quer dizer, qual é a consequência? Uma questão que deveria ser estudada com mais vagar, com mais tempo, como essa da jornada 6 por 1, pelos impactos que ela vai trazer para a economia, para as empresas, para os setores econômicos, indústria, comércio, serviço, vai ser feita assodadamente, porque é preciso desde logo resolver. E os caras que estão lá achando que não é adequada a jornada, não estou discutindo o mérito, Sim, sim, talvez sim. até seja, eles vão ser encurralados, quer dizer, vão ser obrigados a votar na proposta do governo, porque se não votarem, consequentemente, haverá a perda de votos, porque os prejudicados, que é a camada mais baixa, e que justamente representa um volume de votos muito maior, né, vão votar contra aqueles que quer dizer, é um defeito do próprio sistema, quer dizer, isso está na Constituição, mas é o resultado de eleições de 2 em 2 anos. Eu já vi alguém sugerir, quanto a essa questão das eleições, a frequência, fazer todas elas juntas. Unificação delas. Unificação, fazem 4 que 2 anos, É muito quer mais dizer, justo. passa um prazinho pequeno, o governo já larga pensando seja a nível, de municipal, seja a nível estadual, seja a nível federal, já larga pensando na reeleição. É o que está acontecendo agora. Eu peguei o exemplo esse da 6 por 1, que é o mais óbvio. Quer dizer, houve tempo suficiente lá no início para fazer essa proposta, estudá-la com vagar, com cuidado para ver os reflexos, quer dizer, quem é que vai compensar as empresas, né, se tiverem que contratar novos funcionários em virtude da implantação disso aí? Isso aí tudo tem que ser pensado, né. Eu vi a declaração do Pimenta, sempre o Pimenta, né, o Pimenta sempre aparece, agora é líder do governo. "Ah, é o momento que está maduro". Como está maduro? Era para estar muito maduro agora, se fosse pensado antes, mas não. Então vira armadilha eleitoral Eleitoral. e não tem saída. Não, e essa questão, Jânio, da unificação de uma única eleição em 4 anos, eu acho absolutamente correto. Não é justo com a sociedade, por exemplo, e falando quem passou por isso. O Tu elege um vereador, né,
Aí o vereador 2 anos, 1 ano e 7 meses depois, pô, eu votei naquele vereador na expectativa de que vai trabalhar para minha cidade, que vai trabalhar para minha região. Ele 1 ano e 7 meses depois, Ele 10 vira meses, estadual. ele é candidato a deputado estadual. E aí ele se elege, aconteceu comigo, isso eu digo com toda tranquilidade. E se elege deputado estadual. Pô, mas vem cá, eu não votei no suplente do vereador, eu votei no cara. E assim é o deputado O estadual que único que não vai a fazia isso é o federal, presidente da república. o federal vai ao Senado, Senado. e vem cá, e há uma modificação. E sem falar na questão do custo, sem falar na questão do custo. Tu incluir, na longa cédula, mais 2 nomes, prefeito e vereador, vamos combinar que não teria nenhuma dificuldade. Já é difícil votar em 5. Bom, mas botar ali mais 2, prefeito e vereador, tu estaria unificando, tu estaria economizando, tu estaria legitimando um processo que a sociedade tem expectativa. Eu quero votar no fulano para deputado, eu quero votar no fulano para prefeito, não para virar governador daqui a 2 anos, ou ser candidato ao Senado, que acontece muito, né. E isso é ruim. E o Jânio, observou muito bem, quer dizer, emperra também o processo. Uhum. É ano eleitoral, empurra, vamos deixar passar. Pô, mas daí já, não vamos Olha votar o uma tempo que matéria se perde. extremamente É, importante, que o matérias momento está pedindo, porque tem estratégicas. reflexo na eleição. O que for contra o governo não deixa andar, É isso aí. porque é E o momento que é a favor eleitoreiro. acelera. O que for a favor, vamos tocar Acelera e a que isso armadilha. dá reflexo na eleição. É, O maior desaforo que o povo recebe hoje, fora o Supremo Tribunal Federal, seus ministros, é no Senado, pelo seu alcolumbre. Ele engaveta tudo que é de interesse popular, de gente cara limpa, tudo. Ele trabalha absolutamente, ele é um instrumento do governo, tá entendendo? Então ele é um fracasso. Então o grande trunfo, o eleitor não botar o voto na sarjeta, no ralo, é saber quem ele vai votar também para o Senado. Se o Senado não tiver uma renovação de acordo com os interesses da nação, nós vamos morrer na praia de novo, vai tudo ficar emperrado, trancado, travado. Então tem que fazer isso aí, porque o Senado mexe lá no Supremo Tribunal Federal, ele tem um poder incrível, só que tem que ter gente de gabarito lá, né. Não os caras lá com 300 processos nas costas, que ele mexe com o Supremo lá e o cara diz: "Olha, o teu processo vai vir para cima da minha mesa aqui, hein, abre teu olho", e o cara se encolhe. mas ele tem uma virtude, Chico, é um baita dançarino de forró, tu já viste ele dançando forró? É um espetáculo, É, é verdade. Tem que dançar mas uma tem muita força, traz tem ele aqui para muita dançar uma força, chula. tem muita força. Gente, vamos falar do Sicredi? Olha aqui, ó. Para quem investe, a Sicredi Origens RS tem uma solução inteligente: o crédito com garantia de aplicação. Você utiliza seus investimentos como garantia sem precisar resgatar. Assim, mantém sua estratégia intacta enquanto acessa crédito com condições diferenciadas. As ofertas são ajustadas ao valor aplicado e à sua capacidade de pagamento, com prazo de até 120 meses e taxas a partir de 0,29% ao mês, mais CDI. Fale com o seu gerente ou abra a sua conta no Sicredi. É espetacular. Olha a mensagem. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Sucos Petri, né? 33 anos desta bancada. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri. O suco de uva, o suco de laranja, a água de coco, absolutamente tudo 100% natural, sem adição de açúcar e sem conservantes, tá? É só coisa boa. É o mais vendido, portanto, mais consumido. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri. Tudo 100% natural. Então, na hora, especialmente da sua atividade física, uma água de coco Petri é tudo de bom para hidratar o seu organismo, né? Deixando você exatamente saudável na sua hidratação. Então, tudo de bom é com Sucos Petri, uma empresa que não abre mão da qualidade de seus produtos. Portanto, um orgulho para nós todos aqui, 33 anos, temos Sucos Petri na nossa bancada, tá? Muito bem, o Grupo Zafra está aí.
91 anos, esse ano, né, se encaminhando para um centenário de uma empresa padrão, modelo de supermercados, negócio fantástico, né. Mix de produtos maravilhoso, preços, né, absolutamente qualificados, credenciados, civilizados, diríamos assim. Segurança para os seus clientes em todas as suas lojas, né, especialmente em estacionamentos, tudo o Grupo Zafra tem essa preocupação absoluta com seus clientes, né, nas suas áreas. Então, só coisa boa. E lá, minha gente, economizar é comprar bem. Grupo Zafra, dá uma olhada. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito para um churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Salzinho aqui, ó. Salzinho. Pronto, vai sim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Ok, vamos adiante falando agora de Sítio Gigante. Aí nós estamos falando aí de ovos orgânicos, saúde absoluta também, né, é um negócio fantástico, né. Ovos orgânicos, por exemplo, aqui, o sistema que prioriza o bem-estar animal, galinhas criadas soltas com acesso à pastagem, alimentação com insumos orgânicos e não transgênicos. Galinhas não recebem antibióticos, garantindo a pureza dos ovos. Tem também o Titica. Titica é um adubo orgânico classe A, extraordinário. Bota no seu jardim aí, no seu edifício, na sua residência, no seu condomínio, na lavoura aí, né, no sítio, na chácara. Adubo proveniente da cama de aviário, esterco e mais serragem. Produto seco e compostado, rico em nitrogênio e carbono. Laudo emitido pela Universidade Passo Fundo, atestando seu grau de pureza. Adubo registrado no mapa com atestado para a produção orgânica através do certificado de conformidade orgânica. Ovos e adubos com certificado orgânico emitido pela certificadora participativa Rama. Produtos disponíveis para o consumidor na Feira Ecológica, por exemplo, do Menino Deus, ali na Secretaria da Agricultura, na Avenida Getúlio Vargas, às quartas-feiras, à tarde, tá? E aos sábados pela manhã. E também você encontra em lojas, floriculturas, né, agropecuárias, você encontra também o contato, né, do Sítio Gigante é exatamente 998365337, tá bom? Então tá aí, é só coisa boa, é os melhores ovos saborosos, deliciosos, faz toda a diferença quem, vem consumindo ovos e aí, vai saborear né, fazer alimentos com ovos orgânicos, minha gente, é uma diferença absolutamente palpável. Muito bem, 7 minutos para o fechamento do programa, Gêmeo Eduardo Machado. Você se lembra aquela discussão que houve lá no Supremo entre o Gilmar Mendes e o Barroso, né? Que o Barroso disse para o Gilmar Mendes: "Você é uma pessoa desagradável, você envergonha o tribunal, né? Que Você barbaridade, é, não se dão bem. envergonha o tribunal, envergonha", e isso cara a cara numa sessão, né, transmitida pela TV Justiça, né? "Você é uma pessoa má, com pitadas de sociopatia". Meu Deus, quer dizer, isso é um diálogo impróprio para o Supremo. Mas o Gilmar agora fez uma que dá razão ao que disse o Barroso com relação ao seu papel no Supremo. Quer dizer, ele pediu para o procurador-geral, né, que já recebeu até o apelido, é meu chefe, que eu vou fazer, de Temudo, né, o Paulo Gonet, pediu para investigar, né, os 3 o relator responsável pelo indiciamento, né, dos 3 ministros do Supremo, o Gilmar, o Alexandre de Moraes e quem é o outro? Gilmar, Alexandre de Moraes e o Toffoli. E o Bom, Toffoli. Quer Dias dizer, Toffoli, isso vai. é um O homem absurdo, do resort. porque o relator, quer dizer, ele faz simplesmente um relatório e pede um indiciamento com base em fatos que ele esclareceu, né, e é uma coisa constitucional e institucional, cada um cumpre com o seu dever. Quer dizer, o Supremo julga e está fazendo muito mais do que julgar atualmente, está fazendo papel de polícia, e uma comissão de inquérito, né, não faz às vezes de um trabalho policial, nas hipóteses que a Constituição prevê,
encaminha as suas conclusões, e um dos pedidos foi o indiciamento. Agora, se vai ser indiciado, se não vai ser indiciado, Isso é uma outra é situação. outra situação. Quer dizer, se vai ser aceito o indiciamento e vai se transformar em denúncia, é outra coisa, quer dizer, então são coisas assim que, eh, os estudantes de direito, eu imagino que devam estar perplexos, né, com que aquilo que eles ouvem nas faculdades não tem nada a ver com aquilo que estão vendo na prática, né. Eu imagino uma aula hoje de direito numa faculdade, um aluno: "Ah, mas o ministro fulano e tal", como é que se desdobra o professor para explicar uma situação dessas? Quer dizer, isso aí claramente é uma disputa de poder, quer dizer, é o Supremo fazendo o papel que não tem que fazer e descumprindo aquilo que teria que cumprir. Uhum. Quer dizer, então não pode mais o relator, de uma coisa, concluir que ministros tais e tais, porque eles se consideram acima da lei, acima de todos, né, sem nenhum controle, quer dizer, é mais uma coisa em que, se não mudar o sistema, vai continuar sendo assim. Eu fiquei estupefato quando eu vi que pediram indiciamento de investigação, ou indiciamento, sei lá, de um relator de uma comissão de Isso inquérito. é um É um absurdo, um absurdo. Não, absurdo. não, não. Luiz Fernando Zac. Eles não pensam que eles pensam que são deuses, né. Eles estão numa Não, tem uns que pensam, outros que têm eu certeza. tenho certeza. É. Certamente os ministros têm certeza. Tem desembargador que pensa, mas enfim. Eh, eu vou falar um pouquinho aqui do quadro eleitoral do Rio Grande do Sul, né, que agora Sim. foi definido, né. Nós temos a candidatura do candidato do PSDB, o Marcelo, Maranata, definido agora a coligação PT, PSOL e PDT e PSB e Partido Verde, né, com o candidato a Juliana Brizola e o vice, que surpreendentemente mostrou uma grandeza, o Edgar Preto, que era Mas não sei se grandeza também, com todo ele em respeito, né, o Zaca, aceitar. foi uma ordem da em Não, vez de mas Brasília, né. mas já assim, veja bem, ele era ungido pelo seu partido e pelos partidos coligados, como tinha que ser ele o candidato. Aí a interferência do Nacional, e evidente lê-se Lula, sai do jogo. Mas ele tinha uma eleição para deputado federal em casa, né, ia ser talvez o deputado federal mais votado, do PT. Aí abre mão disso e vai para uma candidatura que não é uma candidatura afirmada ainda, Não, é uma é de alto coligação risco. de alto risco, é uma coligação nova que vai ter que explicar muita coisa internamente, porque o PDT estava no governo do Eduardo Leite até hoje, quer dizer, é complicado, daqui um pouco tu muda de uma hora para outra, quer dizer, enfim, tem o deputado Zucco, pelo PL, pelos partidos coligados, e tem o vice-governador Gabriel Souza, né. E agora vai começar o jogo, não tenho a menor dúvida, agora começa efetivamente o jogo, o desafio do Gabriel, que é o meu candidato, é do meu partido, e que acho que faz um excepcional trabalho como vice-governador, juntamente com o governador Eduardo Leite. O desafio dele é cada vez mais se mostrar conhecido, né. Ele é muito bem preparado, é um político experimentado, apesar de ser jovem, mas já foi deputado 2 vezes, já foi, presidente da assembleia, vice-governador, então tem a experiência, foi secretário do seu município, tem a experiência executiva. Acho que isso vai ser o determinante na eleição. As pessoas dizem: "Ah, não, mas não tem carisma". O Tarcísio em São Paulo tem carisma? Não tem carisma. Mostrou a sua condição técnica, Tem ganhou qualidade de gestão. ganhou a primeira eleição e vai ganhar a segunda sem carisma, mas mostrando a sua qualidade de gestão, a sua capacidade técnica, é o que o Gabriel tem que mostrar, e na medida que passa a ser conhecido, vai mostrar isso. O deputado Zucco, que é um deputado com excelentes votações, tanto para estadual, para federal, que fez uma coligação que vai ter muito tempo de televisão, isso às vezes é bom, mas às vezes é ruim, tá, tu tem tempo para falar, às vezes isso te gera uma Tem exposição que ter que verbo legal, né, às senão não vezes adianta. isso é bom para quem é governo, né, para mostrar todas as obras, etc. Quem é oposição, às vezes complica um pouco. E a deputada, a ex-deputada Juliana Brizola, para mim, a grande surpresa do processo, porque
mostrou-se em todas as pesquisas muito equilibrada, sempre numa média, em torno próximo de 20%, 18, 20%. E agora, claro, vai ser questionado no processo eleitoral essa coligação, vai ter que explicar, enfim. A eleição agora começa, o jogo botou a bola no centro, a É, partir dessas agora definições tem que que nós vamos ver. contar o que que realmente vão fazer. Muito bem, Eu fico pensando o estamos que fechando o diria programa. o Sim. vovô Brizola, né, porque ele tinha o Sapo Lula como barbando. sapo barbudo, né. É, Ele deve estar orgulhoso com a neta, Aham, mas com a sim. coligação nem tanto. nem tanto. O programa se despede, voltamos segunda-feira, uma boa noite e um ótimo final de semana para todos.